Fala pessoal, tudo bem? Celso, líder médio sempre. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o limbo jurídico, tá? É o nosso segundo podcast. Estou aqui com meu amigo Dr. João Ernesto Ribeiro de Queiroz, CEO da Líder Med. E como diz o próprio nome, né? Limbo, aquele que fica no esquecimento, né, Celso? É isso mesmo. Vamos procurar trazer um pouco da nossa prática, principalmente a minha experiência como médico. Não somos da área do jurídico, mas estamos aqui para trazer casos e procurar esclarecer um pouco sobre esse tema que é muito falado aí e realmente as empresas acabam pagando muito, mas é algo que poderia ser evitado. É lógico, nada na medicina é 100%, mas tem ações sim que a gente consiga reduzir esses riscos. O que na verdade é o limbo previdenciário jurídico? Na nossa prática médica, nós entendemos que o limbo é quando o trabalhador está afastado pelo INSS ou solicita o seu afastamento e o seu pedido é indeferido, ou seja, é recusado, ou então ele recebe a alta, ou seja, a capacidade pericial para a atividade laboral. Nesse momento em que o trabalhador recebe essa alta do INSS, ele tem que passar pelo médico do trabalho para que seja realizado o seu exame de retorno ao trabalho. Tudo bem, pessoal? Lembrando que a gente está falando aqui sobre o limbo previdenciário para você que chegou agora, tá? E já ativa aí o sininho, deixa o seu like, faça a sua inscrição aí no YouTube, acesse as nossas redes sociais, Líder Med Oficial, Instagram, YouTube, segue a gente. E o mais importante, deixa a sua pergunta aí que a gente vai respondendo de forma gradativa. Bom, e compartilhe também, né? Compartilha, sim, desculpe, eu ia esquecendo. Compartilha, pelo amor de Deus. Ajuda a gente. Bom, antes de eu entrar numa outra questão aqui, doutor, de como funciona isso na prática, eu queria só lembrar aos empresários que no entendimento de jurisprudência majoritário, entende-se que quando ele é capacitado, o funcionário é capacitado ao retorno do trabalho, a responsabilidade sobre o contrato de trabalho é total e inteira da empresa. Então a empresa teria, pela jurisprudência majoritária, dois caminhos. Ou ela coloca ele lá como um trabalho compatível junto com a assessoria de um médico do trabalho, ou ele deixa o funcionário em casa e paga o salário. Esses são os dois caminhos, tá? Para não precisar cair no limbo jurídico e o risco que se corre. Eu tinha que falar isso aí para a gente deixar claro as coisas. Porém, Celso, esse ato de deixar o trabalhador em casa, isso aí pode trazer transtornos jurídicos também. Já peguei na prática trabalhadores que entraram contra a empresa alegando danos morais. Por ter colocado ele numa geladeira. É lógico que a gente vê na prática que no momento em que aquilo está acontecendo, o trabalhador fica quietinho, porque ele está recebendo em casa. Mas após voltar ou ser desligado, foi o caso que eu vi, ele entrou na justiça e ganhou. Então precisa tomar cuidado com o assédio moral. Mas o assédio moral ele pode acontecer tanto com o trabalhador em casa, como com o trabalhador dentro da empresa. Mas dentro da empresa você controla, né? Sim, você consegue controlar, né? E outra, o trabalho dignifica, né? Sim, com certeza. E o que não pode é pôr o funcionário lá e não dar nenhuma função para ele. Exatamente. Ele tem que se sentir útil. Exatamente. Mas como é que funciona essa questão na prática, doutor? Explica para nós aí a respeito aí na prática. Celso, o que é comum acontecer? O trabalhador recebe a capacidade do INSS, é indeferido o benefício dele, e ele vem para fazer o exame de retorno ao trabalho. A gente, como médico do trabalho, ou médico examinador, dá apto, e se tiver a necessidade de fazer uma restrição, uma recomendação, é feita. E a empresa, quando recebe esse ASO e a recomendação, vira para a gente e fala assim, não, doutor, não tem condições de botar ele para trabalhar. E daí, o que acontece? E eu procuro explicar para esse cliente, para essa empresa, os riscos do limbo previdenciário. Porque se eu der inapto, o INSS já falou que não vai pagá-lo.
a empresa também não vai assumir sua responsabilidade com o salário do trabalhador? Então, resumidamente, o limbo previdenciário é evitado dessa forma. A responsabilidade é da empresa. Por quê? Durante o momento em que esse trabalhador está afastado pelo INSS, o contrato dele fica suspenso. A partir do momento em que o INSS declara capacidade, esse contrato volta a vigorar, o contrato de trabalho. E automaticamente. Automaticamente. Então, esse trabalhador, se como um médico do trabalho ou médico examinador, no ato de retorno ao trabalho, der inapto, você fechou as portas para ele da empresa em relação a trabalhar. Ou seja, ele vai viver de quê? Ele cai no limbo jurídico. O que pode acontecer, que eu já vi acontecer também, Celso, algumas empresas abraçar a causa do trabalhador e pleitear via judicial a reconsideração junto a esse trabalhador. Que basicamente o limbo jurídico é isso. Agora, a gente precisa desmistificar algumas coisas do limbo jurídico. O que não é limbo jurídico e muita gente acha que é limbo jurídico. Por exemplo, se eu recebo alta do INSS, se eu sou capaz de retornar ao trabalho, se o senhor, como médico do trabalho, me dá apto e eu venho com um atestado do meu médico particular dizendo que eu não posso trabalhar e resolvo não retornar ao trabalho. Isso não é limbo jurídico, correto? Não, exatamente. Tá? Inclusive, Celso, o que eu analiso e oriento a todos os médicos que façam? Veja se a data do atestado do médico assistente é anterior à data pericial. Porque se ela for anterior, é sinal que a perícia do INSS não considerou esse documento. Ou seja, pegou o documento, analisou e para ele não tem valor em relação ao afastamento. Ou seja, ele foi analisado. Agora, se esse atestado é posterior à data pericial, então é um documento novo. E daí, como médico do trabalho, a gente precisa analisar com relação a um novo afastamento, ou então um pedido de reconsideração à decisão pericial. Tá, mas mesmo você dando essa recomendação, você falando isso aí, que isso aí é uma coisa assim de bom senso e conduta médica, mas a gente precisa cair novamente sobre a hierarquia dos atestados. Exatamente. Que o perito federal pode, talvez se eu estiver usando a palavra errada, você me corrige, tá? O perito federal pode anular o valor do atestado do médico do trabalho e o médico do trabalho pode anular o valor do atestado do especialista que afastou ele, correto? Exatamente. Através do quê? Através de uma perícia mais detalhada, porque na verdade o perito é o senhor e o perito é o médico do INSS, não é isso? Vamos lá. Na verdade existe a hierarquia das decisões médicas. Estão sendo uma pirâmide de cima para baixo, tá? Então, aqui é soberana sobre qualquer decisão, é do perito do INSS. Abaixo do perito, médico do trabalho. Abaixo do médico do trabalho, médico assistente do SUS. Abaixo do médico assistente do SUS, médico assistente particular. Ou seja, o que é decidido pelo perito tem que ser acatado por qualquer outro ato médico, tá? É claro que isso aí a gente precisa sempre falar que conduta médica é conduta médica e não se questiona a conduta médica, não é isso? Quem pode questionar a conduta médica, talvez, é o perito. Ô Celso, assim, voltando a dizer aquele lema meu que 2 mais 2 não são 4. Não são 4, verdade. Então, assim, vamos imaginar que durante o ato pericial, lá no INSS, o paciente ou o periciado se apresentou de uma forma que, na análise do perito, ele está capaz. Ou pode ser que não apresentou nenhuma documentação, que isso é comum acontecer. E daí, quando vem para o médico do trabalho, a visão já é outra. As coisas são dinâmicas. Então, não dá para afirmar quem está certo ou quem está errado. O que a gente sabe é que você tem que seguir as hierarquias. Exatamente. Aí é a conduta mesmo. Então, é preciso deixar claro a respeito também da hierarquia pericial. O senhor é um perito. Sim. Tá? O senhor é um perito. Porém, conduta não se discute. Por isso que o senhor falou que tem alguns médicos que colocam a inaptidão. Mas o correto qual seria? Apto. Inclusive, conforme consta
na NR7, no item 7.5.9.1, em que a avaliação médica deve definir a necessidade de retorno ao trabalho gradativo daquele paciente. Então, tendo isso em vista, como que é a minha conduta, tá, Celso? O que eu faço? Analisa a descrição de cargo dele e a necessidade devido à doença dele e procuro fazer uma adequação nisso para poder gerar ao trabalhador a segurança necessária para exercer suas atividades sem que seja aumentado ou elevado o risco para a sua atividade. Então, o que a gente procura fazer? Faz toda a análise clínica no exame de retorno ao trabalho e adequa a função ou a descrição de cargo às necessidades que ele realmente precisa. Dessa forma, concluímos o ASO como apto com reconsiderações. Então, o que acontece? A parceria do médico do trabalho com a empresa, nesse momento, ela é fundamental. Exatamente. Por quê? Porque o médico do trabalho, junto com a empresa, vai decidir, mas ele não pode mais voltar àquela função porque ele tem um determinado problema. Mas aí o médico pode decidir o quê? Fazer a recomendação e a adequação. O que é interessante ter como parceria, tá? A gente tem os olhos e o conhecimento técnico para saber que aquela patologia necessita de uma necessidade especial. E com isso, a gente traz essa realidade clínica para a atividade laboral. Esse, na verdade, é o principal papel do médico do trabalho, né? Entendeu? Então, quando acontece esse retorno ao trabalho em que há algum impedimento devido à patologia, eu, como médico do trabalho, entro sempre em contato com os nossos clientes para poder, sem fazer a quebra de sigilo do ato médico, mas fazer com que esse retorno seja realmente gradativo e de acordo com a necessidade que o trabalhador tem. Vou te dar um exemplo. Um pedreiro fez uma cirurgia de apendicectomia, apendicite. Ele pode, geralmente o INSS deixa esse afastamento de 15 a 30 dias, tá? Como que você vai pegar um paciente desse que fez uma cirurgia aberta, não foi por vídeo, e vai colocar ele para bater laje? Não tem como. Então você faz a adequação da atividade laboral dele para que ele consiga desempenhar as atividades. E dessa forma, a empresa sempre demonstra que está de portas abertas para receber o trabalhador. Só para a gente encerrar o podcast de hoje, que foi a respeito do limbo previdenciário, fica para nós aí o nexo causal. É a doença gerada pelo ato do trabalho. No caso, por exemplo, que a gente citou aqui um exemplo da apendicite. Então, se tiver uma implicação pós-cirúrgica da apendicite, não que seja, não precisa ser necessariamente gerada pelo serviço compatível que ele está fazendo, mas pode ser por uma série de outras causas, né? E aí pode acontecer, e o que o senhor falou, ele pode vir a se afastar novamente. Tá certo. Trazendo isso para a prática. O trabalhador voltou, no caso desse de apendicectomia, e vamos imaginar que ele está no escritório trabalhando, ou seja, não tem nenhuma atividade ergonômica que vá trazer problemas para a musculatura e para a cirurgia que ele fez. De repente, ocorreu a decência, ou seja, abriu os pontos. Não tem relação nenhuma com o trabalho. Então, não tem nexo causal. Pessoal, esse foi o nosso podcast de hoje. Obrigado por você que está assistindo, tá certo? Não esquece de compartilhar esse podcast com seus amigos, ok? De ativar o sininho, de se inscrever, de deixar o joinha, de compartilhar, tá bom? Doutor, fala com o pessoal aí. Gratidão a todos por estar com a gente nesse bate-papo, tá? Foi muito gostoso, a gente está evoluindo ainda todo esse processo. Vai ter outros, né? Estamos dispostos a escutar sempre sugestões e principalmente as dúvidas. Traga para cá aquelas dúvidas que, por um acaso, tivermos conhecimento técnico para ajudá-los, estamos aqui à disposição. A gente também é humilde o suficiente para dizer quando a gente não sabe, tá? Então, a gente está aberto a tudo aí. Um abraço. Até a próxima. Até o próximo.